Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Bruno e hoje eu vou estar demonstrando para vocês o nosso terceiro treinamento referente à nossa retaguarda Chef Web. No nosso primeiro treinamento abordamos pontos referente aos cadastros iniciais, como cartões, planos de contas, produtos e tudo mais. No nosso segundo treinamento, vimos partes pertinentes ao estoque, como entrada de mercadorias, inventário, saída de almoxarifado e até mesmo contas a pagar. E nesse terceiro treinamento, vamos estar abordando pontos referentes ao financeiro, como conciliação de caixa, calendário de recebimentos e até mesmo livro caixa. Para esse terceiro treinamento, alguns pontos dos treinamentos anteriores precisam estar feitos necessariamente. A gente precisa, primeiramente, que os planos de contas estejam completamente cadastrados e vinculados o plano de nível 2 com o plano de nível 1. E também precisamos que estejam feitas algumas entradas de mercadoria, pois elas geram contas a pagar que afetam diretamente o financeiro. E também precisamos que a operação de caixa já esteja em curso, já esteja sendo operado caixa, pois nós vamos ver conciliação de caixa que depende do fechamento de caixa. Então, precisamos que isso já esteja feito por conta dos tópicos que vamos abordar agora. Como nós estamos vendo coisas referentes ao financeiro, para eu pagar e eu receber, eu preciso tirar o valor de alguma conta. Então, eu preciso necessariamente ter as contas financeiras cadastradas no sistema. Quais são as contas da minha empresa que eu utilizo para pagamentos e recebimentos? Nesse caso aqui, a gente já tem cadastrado essa conta cofre, que ela seria nada mais do que um cofre que você tem guardado lá na empresa para armazenar os valores em dinheiro. Também temos a conta Banco do Brasil PJ. Mas a fim de demonstração, eu vou cadastrar uma nova conta para vocês. Aqui a gente tem alguns campos. Quais campos que são os campos obrigatórios? É somente o código, um código de registro, como tem em outros lugares no sistema, e o nome da minha conta. Por mais que eu tenha conta corrente, agência, limite e o nome da agência, eu só coloco se eu me sentir à vontade essas outras informações. Eu não sou obrigatoriamente precisando colocar isso aqui. Então, no caso, eu vou colocar o código da minha conta de registro e o nome da minha conta. Então, vai ser conta Sicredi PJ. Nesse caso, eu me sinto à vontade para colocar o número da minha conta corrente. Então, eu vou colocar aqui. Da mesma forma que eu me sinto à vontade para colocar o número da minha agência. Sendo somente essas informações que não são obrigatórias, informativas. Tá? Eu consigo aqui também definir um limite de crédito especial. Caso, nesse caso, a Sicredi me forneça um crédito especial, eu consigo estar colocando esse valor de limite aqui no sistema para uma finalidade informativa. Tá? Então, nesse caso, vai ser 25 mil de crédito especial. E o nome da agência vai ser Sicredi Meia Praia. Só a fim de registro mesmo. O que é necessário mesmo, lembrando obrigatoriamente, é o código de registro e o nome da conta, para eu poder identificar ela depois. Tá? Aqui eu cadastraria todas as contas que eu tenho referentes à nossa empresa. Então, além da Sicredi, eu também vou ter a nossa conta PagSeguro PJ. A conta corrente eu posso informar aqui ou não, é bem a meu critério. A agência, posso colocar aqui o número da agência. Nesse caso, a PagSeguro não me fornece limite de crédito especial, então eu não vou informar. E o nome da agência seria também PagSeguro Online. Então, aqui nesse momento, eu cadastraria todas as nossas contas de pessoa jurídica referente à nossa empresa, tá? Sendo algumas informações obrigatórias e outras não. Esse ponto é bem importante para a gente efetuar os recebimentos e os pagamentos, certo? Agora que eu já tenho as minhas contas financeiras cadastradas, eu posso efetuar a minha conciliação de caixa. E eu vou procurar a conciliação e entrar aqui para vocês explicando o conceito da conciliação de caixa. A conciliação de caixa, ela não é nada mais do que um segundo fechamento de caixa, entre aspas. Então pensem comigo. O operador de caixa
trabalha durante a noite e no final da noite ele faz o fechamento do caixa. Quando ele fecha o caixa, ele informa os valores apurados em cada forma de pagamento. Então ele diz que ele recebeu R$ 50 em dinheiro, R$ 200 em cartão Master Débito, Master Crédito e assim por diante. Contudo, esses valores não vão ser direcionados para o nosso financeiro diretamente, porque entende-se que ele pode ter cometido um erro operacional, informado um valor errado ou qualquer coisa do tipo. Então, todo o fechamento de caixa que nós fazemos, ele vem aqui para a conciliação de caixa, para nós revisarmos e alterarmos se for necessário alguma informação, caso ele tenha colocado um valor errado, por exemplo. Aqui nessa tela de conciliação de caixa, ele só vai demonstrar para a gente os fechamentos que estão pendentes de conciliação. Os que já foram conciliados não aparecerão aqui, somente os pendentes de conciliação. Então aqui eu tenho bastante coisa e tenho bastante caixas. Eu vou pegar um aleatório aqui para vocês e fazer a conciliação dele, para demonstrar mesmo. Como que eu entro nesse caixa que eu quero conciliar? Vou selecionar ele aqui e clicar em editar. Quando eu clico em editar, ele vai ir para a tela de conciliação e vai ter algumas informações. Por exemplo, aqui eu tenho o operador de abertura. Quem foi o operador que abriu esse caixa? E também a data de abertura, em qual data foi aberto e horário. Também tem o operador do fechamento. Quem foi a pessoa que fechou esse caixa? Aqui está em branco. Por quê? Porque o operador da abertura foi a mesma pessoa que fechou. Caso tivesse sido um operador diferente, traria a informação da pessoa que fechou esse caixa. E aqui eu também tenho a data do fechamento. Então, se eu tenho a informação de quando eu abri, também tenho a informação de quando eu fechei esse caixa. Além do número do fechamento, do período, sendo o período 1 para a manhã, período 2 para a tarde e período 3 para a noite, também o número de controle do caixa. E aqui embaixo, principalmente, eu tenho as formas de pagamento, que seria basicamente quais formas de pagamento foram recebidas nesse caixa. Esse caixa aqui só recebeu em dinheiro os valores. Então só tem dinheiro aqui. Nesse caso, ele recebeu R$ 8 em dinheiro, porque eu tenho algumas colunas aqui. Essa primeira coluna, valor caixa, é o valor que o sistema contabilizou, mediante as finalizações de venda que foram efetuadas lá no caixa. Isso aqui eu não consigo editar. É um fato, o sistema apurou R$ 8. E valor apurado é o que o seu operador de caixa disse no momento do fechamento que tinha no caixa, nessa respectiva forma de pagamento. Então, ele disse que não tinha nada em dinheiro nesse caixa, né? Aqui, caso você contasse melhor e contabilizasse que, no caso, tem R$ 4, você poderia estar editando isso aqui tranquilamente, tá? E a sua diferença aqui não é nada mais que a diferença do valor contabilizado pelo sistema do que o valor que o seu caixa ou você apuraram. A data de depósito, ele seria, no caso, quando esse dinheiro vai ser depositado na sua conta. Como é dinheiro, ele sempre vai pegar o mesmo dia da abertura de caixa, dia 25/2. Quando a gente trabalha com cartão de crédito, débito, a gente tem o número de dias para recebimento, direto no cadastro dos cartões de crédito. Lá a gente consegue parametrizar que o determinado cartão vai ser recebido basicamente em 30 dias, 25 dias e assim por diante. Quando eu tenho o cartão e tenho esse número de dias informado, ele já vai contabilizar automaticamente aqui para a gente, jogar essa data de depósito para 30 dias. Falando de cartão mesmo, tá? No caso do dinheiro, não tem isso. Conta de depósito é para qual conta esse valor vai ser direcionado. Então, ele poderia ir para a conta da Sicredi, PagSeguro. Nesse caso é dinheiro, é um valor baixo, então eu vou deixar isso direto no meu cofre da minha loja, deixar isso aqui guardado lá. E também eu indico um plano de contas 2 para esse dinheiro, no caso, né? Ao que se refere esse faturamento que eu estou tendo? Receitas dinheiro, nesse caso.
Então eu vou selecionar aqui, tá? O plano de contas é ideal eu ter ele bem separado, porque caso eu queira ver futuramente num relatório de balancete, num relatório de DRE, quanto que eu recebi em dinheiro em determinado período, eu vou ter essa informação bem separada, tudo conforme o que está aqui, tá? Então, nesse caso, o plano de contas 2 é receitas de dinheiro. Também poderia estar colocando uma observação aqui, mas não é o caso. Tá? E aqui embaixo eu tenho algumas colunas, alguns campos na realidade. Total valor caixa. Total valor caixa que o sistema apurou. E o total valor apurado. Então eu apurei somente R$ 4 aqui, então só estou trazendo R$ 4. Total da diferença, está faltando R$ 4 nesse caixa. Troco total, troco final, seria referente ao troco que a gente informa quando a gente vai fazer a abertura do caixa. Nesse caso aqui, o troco está zerado. Então, traz o valor 0 aqui. E o meu total de faturamento é baseado sempre no nosso valor apurado, ou na somatória desses valores apurados quando eu tenho mais de uma forma de pagamento no caixa. Então, a gente faturou efetivamente, nesse caixa, somente R$ 4, certo? Porque foi o que eu apurei aqui. E assim que eu finalizar, ele vai sair um comprovante para a gente e voltar para a tela de conciliação. E vocês vão ver que vários caixas para conciliar aqui. Tá? Vamos pegar mais um caixa com vocês e vou efetuar a conciliação dele só para a gente entender a logística da conciliação de caixa, como que funciona, quais são os padrões ali, mas eu quero achar um caixa que ele tenha várias formas de pagamento aqui, vários cartões. Vamos procurar um melhor aqui para encontrar, porque na realidade, geralmente os caixas a gente aceita vários cartões, né? Então é melhor a gente procurar um exemplo prático de um caixa aqui que tenha um faturamento real, no caso. Então eu achei aqui um caixa que tenha um faturamento real para demonstrar para vocês. E eu vou editar ele aqui para a gente poder começar a demonstrar. Tem o operador da abertura, a data da abertura, né, e tudo mais, como a gente já viu. E aqui tenho várias formas de pagamento. Tá? A primeira forma de pagamento que eu tenho é a cortesia. Essa cortesia foi algo que eu dei para um cliente. Então, o valor caixa da cortesia foi R$ 30. Foi o que o sistema apurou. E o valor apurado foi o que o meu caixa informou no momento do fechamento, também R$ 30. Logo, eu não tenho diferença nenhuma. A data de depósito, apesar de o meu caixa ser lá do dia 9/3 de 2022, eu estou conciliando hoje. Então, a data de depósito acaba trazendo para o dia de hoje. Tá? Qual conta esse valor vai ser depositado? Apesar de a cortesia ser um valor que eu não recebo efetivamente, algo que eu estou dando para o cliente, ele não vai entrar no nosso movimento financeiro final. Tenho que informar uma conta aqui, porque isso é obrigatório para cada forma de pagamento da conciliação de caixa. Então, eu vou colocar a conta cofre aqui, só a fim de exemplificar. E o plano de contas, o ideal é eu ter um plano de contas específico para cortesias, para lá no final eu saber quanto que eu dei de cortesia no final do ano, por exemplo, ou em cada mês. Mas como eu não tenho, eu vou colocar também em dinheiro, só para exemplificar. Aqui o dinheiro da mesma forma. O sistema contabilizou R$ 33,50 em dinheiro. Contudo, eu contei melhor aqui e eu vi que tem R$ 100 em dinheiro na realidade. Então, ele já calculou uma diferença de R$ 66,50. Sobrando, né, a mais. Nesse caso, a data de depósito do dinheiro vai ser sempre a mesma data de abertura do caixa. A conta que esse dinheiro vai ser depositado vai ser a conta cofre. Ele vai ficar ali no meu cofre guardado e o plano de contas vai ser receitas dinheiro. Aqui no iFood Voucher, a gente tem o valor caixa de R$ 8,32 e o valor apurado 20. Contei melhor, na realidade não é 20, é o 8,32 mesmo. Olhei o relatório da maquininha, vi que era 8,32. A data de depósito eu também vou deixar para hoje, porque o cartão iFood Voucher ele não tem um número de dias estipulado.
Então, ele acaba jogando para o dia de hoje. Tá? Ele vai ser depositado na minha conta da Sicredi. E aqui eu também não tenho um plano de contas referente ao meu cartão iFood Voucher, Receitas Voucher, por exemplo, então eu vou colocar no cartão de débito para exemplificar. O ideal é sim eu ter definidamente um plano de contas para isso. Assim como no Pix Conta, né, é sempre o mesmo processo, vocês estão vendo. Apesar de eu poder alterar essa data de depósito aqui, posso deixar da forma que está. O interessante aqui é, lembrando, eu vou pegar um exemplo aqui do Visa Crédito. Esse caixa foi do dia 9/3 de 2022. Só que a data de depósito do Visa Crédito está para o dia 8/4 de 2022. O porquê que está para o dia 8/4 de 2022? Porque lá no cadastro do cartão Visa Crédito, ele está para o número de dias 30. Ou seja, ele está para cair em 30 dias na nossa conta. Por isso que ele acaba puxando essa data de depósito aqui automaticamente. Tá? Então aqui eu vou selecionar em cada conta que vai cair cada valor referente a isso aqui. E também selecionar cada plano de contas referente a isso aqui. Lembrando que o plano de contas, o ideal é eu ter isso aqui bem separado mesmo. Tá? E coloquei aqui. Tá? Então, vocês estão vendo que o nosso total valor caixa apurado pelo sistema é 165,50. E o nosso total valor apurado aqui, por nós, que eu consigo editar aqui, 328,32. Logo, nosso faturamento é baseado no valor apurado, que é 328,32. Fechou. Agora é só eu finalizar. Esses valores já irão ser direcionados para o nosso financeiro. Contudo, apesar de serem direcionados, eles não entram diretamente na nossa conta. Eles só entrarão diretamente na nossa conta quando a gente indicar que eles foram recebidos mediante o calendário de recebimentos. Tá? Mas nesse caso, antes de eu mostrar o calendário de recebimentos para vocês, eu quero mostrar o formas de pagamento. Tá? O que é o formas de pagamento aqui? Vocês viram que ali na conciliação de caixa eu preciso toda vez dizer em qual plano de contas que vai entrar esse valor e qual que é a conta que vai entrar esse valor. Toda vez, em toda forma de pagamento. Só que para eu facilitar esse trabalho, eu consigo deixar isso já pré-definido. Para a gente não precisar toda vez ir ali informar qual plano de contas, em qual banco que vai cair, em qual conta que vai cair. Porque, afinal, eu sempre vou receber o cartão do iFood na minha conta do Bradesco, por exemplo. Sempre vou receber o meu cartão Master Débito na minha conta da Sicredi, por exemplo. E eles sempre vão ser direcionados para os seus respectivos planos de contas. Então, aqui no forma de pagamento, eu consigo já deixar isso pré-definido para, na conciliação de caixa, não ter que ficar informando ali manualmente como a gente fez anteriormente. Então, eu vou dizer aqui que o meu Alelo Refeição, ele sempre vai cair no Sicredi. Ele sempre vai ser do plano de contas, receitas, cartões de débito. Tá? Vou fazer isso aqui para outra forma de pagamento, Master Débito aqui. O Master Débito, ele sempre vai cair na minha conta Banco do Brasil PJ. Plano de contas referente é sempre cartões de débito. Então, eu já vou deixar isso parametrizado aqui para facilitar o nosso trabalho, para agilizar a nossa conciliação de caixa, para não se tornar um processo tão maçante e demorado. Eu consigo facilitar isso aqui bastante, deixando isso aqui bem mais prático. Com forma de pagamento, eu só basicamente facilita a minha conciliação de caixa. Não vou precisar toda vez informar para qual conta vai ser depositada aquela forma de pagamento ou qual plano de contas que se refere. Tá? Então, é bem simples mesmo, é só a gente selecionar aqui a conta para depósito e o plano de contas referente a essa forma de pagamento e salvar. Tá? Agiliza bastante o nosso processo de conciliação de caixa. Como a gente fez a conciliação de caixa, a gente direcionou os valores daquelas formas de pagamento para o nosso financeiro, a gente vai para o calendário de recebimentos. Porque assim, apesar de eu conciliar o caixa, ajustar os valores e mandar para o nosso financeiro, eu tenho que dizer para o sistema que eu já recebi efetivamente esses valores. Isso é um processo necessário para aí sim ele entrar na nossa conta. Então, apesar de eu conciliar o caixa, não entra diretamente na nossa conta financeira.
só entra na nossa conta financeira quando eu dizer para o sistema que eu recebi. E isso a gente vai fazer pelo calendário de recebimentos. Então eu vou selecionar ali o calendário de recebimentos, tá? E vocês vão ver aqui, por exemplo, peguei no dia de hoje, né? Ele é bem parecido com o calendário de contas a pagar, que a gente já viu anteriormente, mas ele é das coisas que eu tenho para receber. Então eu vou pegar aqui uma conta, por exemplo, de 4,40 do dia 21 de fevereiro. Vocês estão vendo que ela está em vermelha, porque eu ainda não disse para o sistema que eu recebi essa conta. Vamos dizer que esse recebimento, entre aspas, está atrasado. Então, eu tenho que dizer para o sistema que eu recebi. Como que eu faço isso? Eu vou em operações, selecionando ele aqui, claro, né? E vou compensar. Quando eu clico em compensar, ou seja, quando eu digo para o sistema que eu recebi esse valor, ele pergunta se eu quero alterar a data que essa operação está sendo feita, ou a data do vencimento. Caso eu não quero alterar, e vou realmente compensar. Quando eu compenso e essa compensação é efetuada com sucesso, esse valor já vai ser direcionado para o meu financeiro. Agora sim esse valor entrou na nossa conta. Antes disso, ele não entra. Tá? Vou ver se eu acho mais uma situação aqui. Por exemplo, essa aqui que a gente está, o dinheiro. Eu ainda não disse para o sistema que eu recebi esse dinheiro. Só que o sistema entende que quando eu recebo o dinheiro, ele já entra automaticamente para mim. Então, por exemplo, o dinheiro, a assinada, a cortesia, eu não preciso dizer para o sistema que eu já recebi. Eu só digo para o sistema que eu já recebi os meus cartões, o meu cheque, os meus tickets e assim por diante. Tá? Vou pegar mais um exemplo aqui para vocês. Por exemplo, aqui a cortesia. Apesar de eu não ter dito para o sistema que eu recebi esse valor, ele já está constando sim aqui. Já consta compensado. Porque, novamente, é a mesma situação do dinheiro. Esse valor, na realidade, a cortesia, né, ela nem vai entrar na nossa conta financeira porque foi uma cortesia. Então, nesse caso, você não consegue compensar ela. Mas os nossos cartões, você está vendo que não está compensado ainda. Você está vendo que a gente tem alguns campos aqui, que é basicamente nosso valor total da nossa conta, o valor da nossa taxa, que seria a taxa da maquininha do cartão, aquela porcentagem, o sistema já calcula automaticamente e já desconta automaticamente esse valor de você. Então, às vezes, o seu valor total é diferente do seu valor líquido. Nesse caso aqui, no iFood Voucher, eu não tenho taxa informada lá no cadastro do cartão iFood Voucher. Então, ele não está trazendo um valor de taxa aqui para mim, de 3,5%, por exemplo. Tá? Mas nesse caso, eu consigo aqui em operações alterar a taxa, o vencimento e para qual conta esse dinheiro vai ser indicado. Esse valor na realidade, né? Clicando aqui em alterar, eu consigo alterar a data do vencimento desse recebimento, eu consigo alterar a porcentagem de taxa desse recebimento, caso ele não esteja informado lá no cadastro do cartão, eu consigo alterar uma única vez diretamente aqui. Então, vou colocar que é 3,5%, por exemplo. Vamos lá. Então, vai ser 3,5%. Vai 3,05. E consigo também alterar a conta ao qual esse valor vai entrar. Quando eu clico em alterar, ele vai atualizar os dados. E vejam aqui que o valor da taxa já mudou. Né? Então, nesse caso aqui, eu tenho um valor total de 8,32, uma taxa de 25 centavos, e o valor líquido que vai entrar na minha conta, de fato, é R$ 8,07, já descontada a taxa. Esse valor da taxa vai ser jogado automaticamente para o grupo DRE e o plano de contas ao qual está vinculado, taxas administrativas, que são as taxas dos cartões. Eu tenho que ter um plano de contas para a taxa dos cartões e também vinculado a um grupo DRE, taxas administrativas. E da mesma forma que eu vou compensar outras contas aqui. Então, eu consigo aqui em operações compensar, dizer para o sistema que eu realmente recebi esses valores. Então, compensação efetuada com sucesso. Nessa minha conta da Sicredi PJ, como esse iFood Voucher eu já tinha um valor de taxa, ele me traz a mensagem automaticamente. Foi gerada um conta a pagar
que já foi paga utilizando o recurso da conta financeira. Esse conta a pagar que é gerado é referente àquela taxa do cartão, tá? Então ele já gera uma conta a pagar referente à taxa do cartão, já paga, tá? Porque está sendo descontado os 25 centavos ali de taxa, né? Então, beleza. Da mesma forma que eu vou compensar outras formas de pagamento aqui, tá? Então, compensando aqui, esse valor está sendo direcionado para a minha conta do Sicredi. Se eu for olhar o saldo depois da minha conta do Sicredi, já vai estar constando esse respectivo valor, certo? Então, esse calendário de recebimentos ele é bem parecido com o nosso calendário de contas a pagar. Quando eu compenso esse valor, ele entra diretamente na nossa conta. Então, esse é o calendário de recebimento diretamente no Chef Web. Lembrando, faço a conciliação de caixa e depois venho no calendário de recebimentos, compenso esses valores para aí sim eles entrarem na nossa conta financeira. Pessoal, após o nosso calendário de recebimentos, a gente vai para o contas a pagar. Anteriormente, a gente verificou o calendário de contas a pagar no nosso segundo treinamento. Ele é basicamente um calendário onde você faz os pagamentos das contas que você tem para pagar. Assim como no nosso calendário de recebimentos, a gente efetua os recebimentos. Só que a gente tem no sistema a função do próprio contas a pagar. E eu vou explicar para vocês qual que é o intuito desse próprio contas a pagar aqui. O contas a pagar, eu consigo lançar contas a pagar manualmente no sistema. Isso não sendo pela entrada de mercadoria. Consigo lançar manualmente uma conta que eu tenho para pagar aqui no sistema. E conseguiria também efetuar os pagamentos dessas contas por aqui. Mas para efetuar o pagamento das contas, eu indico o próprio calendário de contas a pagar. Acredito ele que seja um pouco mais prático. Então, sempre indico o calendário de contas a pagar para os pagamentos e os contas a pagar somente para você lançar manualmente uma conta a pagar. Algo que você tem para pagar, caso você precise. Para a gente lançar uma nova conta a pagar, a gente vai clicar em novo. E a gente tem alguns campos aqui. Vou explicar cada um deles para vocês. Aqui em credor, a gente tem todos os fornecedores que nós temos cadastrados no sistema. Então, para eu selecionar um credor, eu já tenho que ter ele cadastrado como um fornecedor. Caso eu não tenha, eu posso digitar aqui, basicamente, eu quero ter o registro financeiro somente da minha conta de luz. Eu vou digitar Celesc aqui. E ele já vai puxar automaticamente o credor Celesc. Eu não preciso ter esse credor cadastrado lá nos fornecedores e tudo mais. Tá? Eu posso sempre estar digitando esse credor aqui. Tá? Consigo definir uma data de vencimento para essa conta, uma data da emissão dessa conta, no caso, e a data da competência dessa conta, para quando que vai competir isso. Vou definir também, né, claro, o valor. Então, vai ser a minha conta de luz, deu no valor de R$ 3.200. Tá? Tá, eu posso marcar que isso aqui é referente ao investimento, é referente a um frete, mas isso aqui é somente informativo, não vai ter diferença prática nenhuma. Tá? E aqui em banco para pagamento, eu não seleciono o banco, eu só informo qual que é o banco que eu preferencialmente vou efetuar o pagamento. Quando eu for pagar, aí sim eu vou dizer da onde que está saindo essa conta, né? Esse valor dessa conta, no caso. Aqui é só informativo para eu me lembrar para qual banco eu tenho que, por qual banco eu tenho que pagar na realidade. Então vou dizer que vai ser pago no Bradesco. Somente informativo, tá? E eu também tenho que informar um plano de contas referente a essa conta a pagar que eu tenho. Então, aqui nesse caso, eu só tenho o plano de contas de mercadorias e o plano de conta das taxas dos cartões. Nesse ponto aqui, é bem importante a gente já ter cadastrado todos os nossos planos de contas, tanto de mercadorias, quanto de recebimentos, quanto de despesas fixas e quanto de despesas variáveis. Tá? Então, é importante eu já ter todos esses meus planos de contas cadastrados e estruturados
para eu lançar essa conta a pagar da minha conta de luz para o meu plano de conta correto. Para no futuro ali, quando eu for tirar os relatórios financeiros, eu não ter nenhuma divergência, né? Então, o ideal aqui é eu já ter os planos de contas cadastrados e quando eu for lançar a conta a pagar manualmente aqui nesse caso, eu já selecionar o plano de conta referente a isso. Nesse caso, a gente não tem os planos de contas cadastrados, né, corretamente lá, todos os planos das minhas despesas fixas e variáveis. Então, eu vou colocar qualquer um aqui só para exemplificar para vocês mesmo, tá? Mas é importante que vocês entendam que eu tenho que ter sim os planos de contas corretamente cadastrados. Eu posso informar sim o código de barras para pagamento, posso informar sim o número do documento, mas não é necessário, tá? Aqui em histórico 1, aqui sim eu tenho que informar. Então, vou colocar referente, conta de luz, vai ser referente ao mês 3 de 2000, ao mês 2 de 2023, tá? E vou salvar aqui. Esse pagamento ela ainda não foi paga, né? Então não está constando nada. E aqui em Se Integra, a gente poderia estar informando alguns detalhes aqui, mas também não vem ao caso. Caso eu queira que esse pagamento, né, dessa conta financeira entre no nosso Se Integra, ali nos campos do Se Integra, de recebimentos e pagamentos de contas. Tá? Mas não vem muito ao caso aqui. Então vou salvar. Assim que eu salvei essa conta, ela vai constar aqui. Se eu procurar credor Celesc, ela já vai constar aqui. Ó, ela está aqui e está como não paga, né? Ela não foi paga ainda. Poderia efetuar o pagamento sim por aqui, efetuar pagamento. Só que eu prefiro efetuar os pagamentos pelo contas a pagar. Acho muito mais prático. Eu vou fazer uma nova conta a pagar aqui também e vou colocar o credor Cianet, por exemplo. Vocês já vão entender o porquê. Vou colocar a data de vencimento para o dia 5 de 4 de 2023, a data de emissão no dia 1 de 4 de 2023 e a data da competência também para o dia 5 de 4 de 2023. Vou dizer que ela preferencialmente tem que ser paga pela Cicobi no valor de R$ 125. A minha conta de internet eu sempre pago R$ 125 todo mês. Então eu já vou colocar o valor 125 aqui. Não é um investimento, não é um frete. O plano de contas aqui eu selecionaria minha despesa fixa, internet no caso. Mas como eu não tenho um plano de contas com esse nome, vou colocar qualquer um só para continuar. O importante é a funcionalidade aqui. E aqui no histórico é referente pagamento mensal internet. E salvei. Então ele já gerou contas a pagar aqui da Cianet. Tem aqui alguns já, mas vou puxar aqui só esse aqui, Cianet. Vocês estão vendo que ele não está pago ainda, no valor de R$ 125. Essa conta ela vai vencer, vamos ver, no dia 5 do 4. Então, se eu olhar no calendário de contas a pagar, no dia 5 do 4 já vai constar essa conta aqui para gente. Vamos puxar o mês de abril aqui. Ó, dia 5 do 4 tem uma conta de R$ 125. Poderia aqui em operações compensar essa conta. Qual que é a ideia aqui, pessoal? O nosso contas a pagar, ele é só para lançamento de contas manual. A gente vai evitar efetuar pagamento pelo contas a pagar diretamente. Funciona corretamente, não tem problema nenhum. Mas eu acho o calendário de contas a pagar mais prático. Então, para pagamentos eu uso direto o calendário. No contas a pagar é só quando eu quero fazer uma conta a pagar manualmente. Aqui tem uma funcionalidade que eu quero mostrar para vocês que eu acho bem interessante, que é esse lançar contas iguais. Então pensem comigo, todo dia 5 de todo mês eu tenho que pagar a minha internet e vai ser sempre o mesmo valor de R$ 125. Toda a vida. Então imagina eu ter que lançar todo mês esses R$ 125, sendo que é sempre para a Cianet, é sempre esse mesmo valor, vai sempre vencer no dia 5. Eu posso cadastrar isso uma vez, essa conta pagar uma vez só, e usar essa opção de lançar contas iguais. Eu quero que ele seja feito 12 contas da Cianet de R$ 125 para eu pagar todo dia 5 de cada mês. O sistema já vai fazer isso automaticamente. Aí eu vou dizer aqui o vencimento de cada conta. Então vocês estão vendo que ele já faz mês a mês. Então uma conta vai vencer dia 5 do 5, outra 5 do 6, 5 do 7.
e assim por diante. O valor vai ser sempre o mesmo. Caso eu quisesse editar, tranquilamente eu poderia editar esse valor, tá? E poderia alterar o histórico. Isso aqui eu consigo facilitar bastante o nosso trabalho, tá? Assim, o ideal seria só eu fazer isso somente para as contas que vão ser sempre o mesmo valor. Por exemplo, a internet vai ser sempre R$ 125. Vai vencer sempre no dia 5 de cada mês. Mas caso eu quisesse alterar o valor aqui, até a data de vencimento de cada uma, eu conseguiria alterar tranquilamente, tá? Mas o ideal mesmo é eu utilizar isso aqui para uma conta que vai ser sempre o mesmo valor e vai vencer sempre no dia 5 de cada mês, por exemplo, para facilitar. E assim que eu salvar, vocês vão ver aqui, se eu procurar os credor Cianet, procurar aqui embaixo, tá? Tô vendo, tem a conta Cianet que vai vencer dia 5/4, 5/5, 5/6, 5/7 e assim por diante. Então, essa função do lançar contas iguais aqui no contas a pagar é muito interessante, principalmente para quando eu tenho uma mesma conta de um mesmo credor, de um valor que é geralmente fixo e que sempre vai vencer no dia 5 de cada mês, por exemplo. Facilita bastante mesmo, tá? Então, eu também posso pagar uma conta a pagar aqui no contas a pagar, tranquilamente, dizendo a data que eu paguei, de qual banco que está saindo esse valor, né, e assim por diante. Mas eu indico mesmo efetuar o pagamento direto pelo calendário de contas a pagar, tá? Lembrando ali no contas a pagar, vocês estão vendo que agora ela já está paga, o pagamento está marcado aqui, porque a gente já efetivamente efetuou o pagamento dela. Se eu clicar em editar nessa conta a pagar, eu tenho a informação do pagamento aqui, né? Quando foi a emissão do pagamento, a data desse pagamento, o valor do pagamento, qual foi a conta que foi utilizada e tudo mais. Somente informativo aqui, tá? Eu não consigo alterar nada, porque essa conta já foi paga no valor de 125. Então, nem tem o botão de salvar aqui. Só consigo visualizar mesmo. É bem interessante essa funcionalidade do lançar contas iguais. Mas quando eu quero lançar uma conta manual e tudo mais, eu uso conta a pagar. Quando eu quero efetuar o pagamento efetivamente dessa minha conta a pagar, eu indico sempre estar utilizando o calendário de contas a pagar, tá? Então, falando de contas a pagar, a gente já aprendeu a como entrar valores nas nossas contas mediante o nosso calendário de recebimentos e a gente já aprendeu a pagar contas pelo calendário de contas a pagar e lançar uma conta diretamente pelo nosso contas a pagar, manualmente. A gente paga e recebe, mas para onde são direcionados esses valores no final das contas ali, né? A gente tem o nosso livro caixa, que é para onde vão todos os recebimentos e pagamentos. O nosso livro caixa, ele não é nada mais do que um espelho da nossa conta financeira. Então aqui eu quero olhar como está a situação da nossa conta Sicredi aqui. É só eu selecionar a nossa conta Sicredi e filtrar. Aqui ele vai trazer todas as entradas e todas as saídas de valores da nossa conta. Tudo mediante recebimentos que a gente compensou, quanto pagamentos via calendário de contas a pagar que a gente indicou que pagou. Então a gente está tirando e entrando dinheiro nas contas e aqui vai trazer basicamente um espelho disso, todas as entradas e todas as saídas aqui, com sua respectiva data, né, e tudo mais. Tá? E aqui eu tenho o botãozinho de saldo, onde eu consigo ver o saldo atual da minha conta, que são 361,93. Eu consigo fazer um lançamento diretamente no livro caixa, uma entrada ou uma saída diretamente no livro caixa, clicando em novo. Vou demonstrar para vocês alguns campos aqui. O compensado a gente sempre vai usar marcado por padrão, mas para vocês entenderem, caso ele não esteja marcado compensado, essa saída ou essa entrada vai ficar em aberto. Nesse caso, eu sempre indico marcar o compensado por padrão, porque eu já estou dando a saída e entrada do valor na minha conta diretamente aqui no livro caixa. O que vai definir se é saída ou se é entrada de valores aqui é o plano de conta de nível 2. Então, se eu seleciono mercadorias e alimentos, mercadorias é um plano de contas de gastos. Então, vai abrir o campo saída para eu preencher o valor de saída.
Se eu seleciono o plano de contas receita cartões de débito, vai abrir o campo de entrada, porque, aliás, esse plano de contas é referente a receitas. Mas para vocês entenderem, o que define se é entrada ou é saída no plano de contas é o grupo DRE ao qual o plano de contas está vinculado. Se o grupo DRE for um grupo DRE redutor, vai ser uma saída de valores. Se for um grupo DRE não redutor, vai ser de entrada de valores. O grupo DRE é vinculado diretamente no plano de contas. Quando a gente fez o cadastro do plano de contas lá em primeiro momento, a gente não vinculou um grupo DRE. Mas o ideal é que naquele momento a gente vincule, para eu conseguir fazer essa entrada e essa saída aqui, dependendo de qual grupo DRE o plano de contas esteja vinculado. Então, se eu clicar aqui em mercadorias e alimentos, eu consigo fazer uma saída. Saída de R$ 2.000 da minha conta, por exemplo. Beleza? E qual conta que eu estou saindo? Eu estou tirando R$ 2.000 da minha conta da Sicredi. Certo? Coloquei isso aqui, tenho campos obrigatórios, que é esse credor também. Aqui eu preciso ter o credor cadastrado como fornecedor. Não posso só colocar um nome aqui e selecionar, como era no contas a pagar. Aqui eu preciso ter esse credor cadastrado, diretamente no cadastro de fornecedores. E dizer um histórico por que eu estou fazendo isso. Assim que eu coloquei essas informações, coloquei o plano de contas, que define se é entrada ou saída, o valor dessa transação, o credor e o histórico, eu posso salvar. E quando eu salvar, o meu saldo aqui já vai ser alterado conforme que eu coloquei. Então eu estava com 361 negativo. Eu saí mais 2.000 desse 361, agora eu tenho menos 2.361. Da mesma forma que eu consigo lançar um novo lançamento de entrada na minha conta diretamente. Então vai ser uma entrada de 5.000 na minha conta da Sicredi, selecionando o meu credor de demonstração aqui e o meu histórico, referente a teste de entrada. Assim que eu salvar aqui, ele já gerou o registro, mas nesse caso eu não marquei o compensado. Como eu não marquei o compensado, vocês estão vendo aqui que o meu valor já foi alterado, mas eu tenho uma entrada em aberto de 5.000, que é o que eu falei para vocês. A gente sempre vai marcar o compensado por padrão, mas nesse caso eu não marquei. Então, apesar de o meu valor ter alterado já, a minha entrada ainda fica em aberto. Nesse caso eu vou compensar aqui, só para ele seguir o nosso padrão. Então, compensado sempre vai estar marcado. Meu saldo continua a mesma coisa, a diferença é que ele não tem nenhuma entrada e nenhuma saída em aberto. Então, é assim que eu consigo fazer entradas e saídas diretamente da nossa conta, que é mediante o livro caixa. Lembrando que define entrada ou saída é o plano de contas. O plano de contas, por sua vez, está vinculado ao grupo DRE, sendo esse redutor ou não redutor. Certo? Então, é dessa forma que a gente manipula a nossa conta financeira e o valor que tem ali. Bem tranquilamente, selecionando o nome da conta, o compensado sempre marcado, o credor precisa estar cadastrado e o histórico também aqui. Olhando o nosso saldo, já foi alterado. O que é interessante de eu demonstrar para vocês aqui também, vocês estão vendo que o nosso valor atual está 7.638,7. Só que esse não é o valor correto, eu não tenho isso na minha conta. Então eu tenho que ajustar esse saldo. E aí a gente consegue fazer um ajuste de saldo da nossa conta direto no livro caixa. Mas para isso, nós indicamos criar um plano de contas somente para ajuste de saldo. E também um DRE somente para ajuste de saldo. Então, eu vou lá no cadastro de DRE e já demonstro para vocês como que funciona isso aqui. Né? Então, aqui eu tenho todos cadastrados, eu vou selecionar um novo aqui, vou fazer o grupo DRE, ajuste de saldo de saída. E esse vai ser redutor. Redutor é referente ao que sai da nossa conta. Se não tiver marcado redutor, significa que é referente ao que está entrando, receita. Nesse caso, saída é redutor, saída de valores. Salvei aqui. Ajuste de saldo, saída. Também vou fazer o grupo DRE, ajuste de saldo, entrada, referente às entradas de valores ali.
Só que nesse caso é entradas. Então eu não vou marcar o redutor, eu só vou salvar aqui. Então beleza, eu já tenho o meu grupo DRE, ajuste de saldo de entrada e ajuste de saldo de saída. Agora eu vou fazer o plano de contas. Então vamos nos planos de contas aqui. E aqui no plano de contas, primeiro, antes de fazer o grupo de nível 2, eu vou fazer o grupo, plano de contas, aliás, de nível 1. Que vai ser o, por exemplo, 0,7 ajuste de saldo. E salvar o plano de nível 1. Isso aqui a gente já sabe fazer. E agora eu vou fazer o plano de nível 2. Então, 0,7.1 ajuste de saldo saída. É um grupo, um plano de nível 2, aliás, vinculado ao grupo DRE, ajuste de saldo saída, que a gente acabou de cadastrar. E como eu tenho saída, eu também vou ter entrada, né? Então vai 0,7.2 ajuste de saldo entrada. É um plano de nível 2, vinculado ao grupo DRE, ajuste de saldo entrada. Então, eu já tenho o meu plano de nível 1 cadastrado e os meus planos de nível 2 cadastrados. Os planos de nível 2 já estão, respectivamente, vinculados aos grupos DRE. Agora, eu vou vincular o meu plano de nível 2 ao plano de nível 1. Ajuste de saldo saída e entrada. A gente cadastrou lá no primeiro momento os planos de contas, mas a gente não vinculou os grupos DREs. A gente precisa fazer isso, porque a gente está tendo entradas e saídas de valores, só que a gente não está jogando necessariamente isso aí para lugar financeiramente nenhum. Então, o ideal é cadastrarmos os grupos DREs, também ali poderia ser junto com o plano de contas e vincular cada plano de contas de nível 2 a um grupo DRE. Grupo DRE você pode entender como grupo de gastos ou grupo de receitas. É abaixo do plano de contas. Tá? Então, a gente fez o plano de contas e os grupos DREs. Agora a gente vai voltar lá no livro caixa. Agora que a gente já tem um plano de contas só para ajuste de saldo, que é só dos meus ajustes mesmo, tanto de entrada quanto de saída, eu posso arrumar o valor que eu tenho na minha conta. Vamos ver o nosso saldo atual hoje. Hoje eu tenho 7.638,7. Mas na realidade eu não tenho isso na minha conta. Eu tenho 5 mil reais. Tá? Então eu vou colocar. Eu tenho 7.638,7 menos 5 mil. Ou seja, na minha conta tem 2.638,7 a mais do que na realidade. Então o que eu vou fazer? Eu vou dar uma saída desse valor. Fazer um novo lançamento aqui na minha conta, selecionar o meu plano de contas ajuste de saldo de saída e vou dar a saída desse valor para arrumar a minha conta mesmo, conforme o valor real. Então, é 2.638,7. Tá, coloquei aqui. Coloquei o credor. Antes disso, o nome da conta, claro, né? Vai ser nessa conta aqui que eu quero arrumar. Compensado sempre marcado. O credor, nesse caso, seria eu mesmo, porque é só um ajuste. Então, o ideal é eu me cadastrar como fornecedor antes, tá? Para essas finalidades de ajuste. Mas, nesse caso, como é só um exemplo, vou selecionar qualquer um aqui. E esse aqui, o histórico vai ser referente a um ajuste de saldo. Salvar. Agora que eu dei a saída daquele valor de 2.600, só para ajustar mesmo o valor da minha conta, o meu saldo atual já está 5 mil reais. Já está certo. A partir daqui, é só eu ir lançando recebimentos e pagamentos ali. Mas caso eu precise arrumar o valor da minha conta, em qualquer momento eu sempre vou usar essa mesma logística. Então, no livro caixa, este seria o ajuste de saldo. A gente precisa entender que precisa ter um plano de contas para ajuste de saldo e também precisa ter um grupo DRE de ajuste de saldo ao qual o plano de contas vai estar vinculado. Mas eu também quero mostrar para vocês, aqui por exemplo, essa opção aqui. Eu estou dando uma saída de R$ 2.500 dessa minha conta da Sicredi. O credor seria eu mesmo aqui nesse caso, referente à transferência.
E aqui eu tenho esse campo chamado transferência. Se eu clicar transferência, eu vou selecionar a conta financeira para onde vai esse valor de 2.500. Eu estou fazendo uma transferência entre contas. Estou tirando 2.500 da minha conta da Sicredi e estou colocando 2.500 na minha conta da PagSeguro. E também vou selecionar um plano de contas de entrada. Assim como o ajuste de saldo, que a gente cria um plano de contas específico para esse ajuste de saldo e um grupo DRE específico para aquele ajuste de saldo, a gente também indica ter um plano de contas e um grupo DRE específico para transferência entre as minhas contas. Ok? Então você está vendo aqui que eu acabei de fazer a saída dos R$ 2.500 dessa minha conta da Sicredi aqui. E se eu for olhar lá na nossa conta do PagSeguro, filtrando aqui, eu já tenho a entrada de 2.500 aqui. Então eu transferi o dinheiro que estava numa conta para outra conta, a fim de transferir entre as contas que eu tenho aqui, né? Clicando em saldo, eu já tenho R$ 4.000 nessa conta aqui, certo? Demonstrando novamente para vocês, vocês estão vendo que o que eu seleciono sempre obrigatoriamente é o plano de contas, que vai definir se é saída ou se é entrada, a conta da onde vai sair ou entrar esse valor, o credor, dependendo do caso vai ser o mesmo, via cadastro de fornecedores, né? E o histórico também é obrigatório. Agora, histórico 2, histórico 3, número do documento, código de barras, número do cheque, não é obrigatório, a não ser que a gente queira necessariamente informar. O livro caixa, ele necessariamente é um pouquinho mais complicado, porque eu tenho que ter todo um entendimento anterior do sistema para trabalhar nele. Eu tenho que ter plano de contas, eu tenho que ter os grupos DREs vinculados aos planos de contas, tenho que entender o conceito do grupo DRE, como que funciona, né? Então, ele depende muito disso. Eu tenho que efetuar pagamentos e recebimentos para eu poder trabalhar ele. Então, eu recomendo realmente pegar e testar ele. Testa, efetuem lançamentos, novas entradas, novas saídas, ajustes de saldo, criem novos planos de conta, criem novos grupos DREs para vocês necessariamente entenderem como funciona o livro caixa. Eu demonstrei aqui para vocês, mas eu mesmo sei que é um pouquinho complicado, né? Principalmente para quem está iniciando agora. É um processo um pouquinho mais trabalhoso, tem que prestar um pouquinho mais de atenção e tudo mais, né? Então, se eu lancei algum registro errado, por exemplo, essa saída de R$ 500 está errada. Eu tenho o botão de excluir aqui, mas a gente não recomenda utilizar esse botão de excluir, porque vamos dizer que dá uma bagunçada um pouquinho nas coisas, nos meus valores e tudo mais. Então, caso eu lancei uma saída errada, cometi um erro aqui, eu não excluo. Se eu sair R$ 500 e fiz isso erroneamente, eu vou fazer um ajuste de saldo com uma entrada de R$ 500, porque é justamente para ajustar o nosso saldo, para o nosso saldo ficar batendo com a realidade. Então, a ideia dos ajustes de saldo é essa. E o plano de contas é extremamente importante. No livro caixa, é basicamente o extrato da nossa conta financeira. Tudo que eu pagar vai vir para cá, tudo que eu receber também vai vir para cá. Mas eu consigo fazer essa entrada ou saída de valores aqui manualmente, clicando em novo aqui, certo? Então, pessoal, esse seria o nosso livro caixa. E com isso, a gente finaliza o nosso terceiro módulo do treinamento, que é mais referente ao financeiro. Entendemos sim que ele é um pouquinho mais complicado, mas eu recomendo vocês a ver, rever, sempre testar. Acho que a base de tudo é efetuar os testes necessariamente ali, porque a teoria nós já temos, mas agora temos que ir para a prática. E a prática é sempre o caminho mais difícil, só que mais recompensador, porque a gente está, além da teoria, conseguindo conhecimento praticando. Então, recomendo para vocês sempre praticar. Então, além da teoria, a gente conseguindo esse conhecimento praticando. A prática, novamente, é muito mais satisfatória quando a gente consegue entender a teoria e botar isso em prática e entender. O sistema tem muitas coisas, muitas funcionalidades, eu mostrei para vocês só a base, novamente,
E estudem, procurem, busquem conhecimento, perguntem e a gente finaliza o nosso projeto piloto com esses 3 vídeos. Mais vídeos virão, diversos temas, nós temos muitas opções interessantes no sistema, nós temos agendamento de produção, temos cotação de preço, cadastro de kits, cadastro de combos, alguns relatórios que eu pessoalmente não abordo nos treinamentos porque demandaria muito mais tempo, mas teremos vídeos específicos para relatórios mostrando, explicando o funcionamento, para que a gente utiliza e tudo mais, certo? Então, pessoal, agradeço todo mundo por colaborar nesse projeto piloto que eu estou desenvolvendo. É um projeto pessoalmente meu, com o apoio da Vox, mas qualquer dúvida estou à disposição para auxiliar vocês. Sempre deixem o like, perguntem, compartilhem o vídeo. A gente tem esse projeto para justamente facilitar o nosso trabalho e melhorar todo o processo, certo? Então, pessoal, agradeço a todo mundo por toda a colaboração. Foram 6 horas de vídeo novamente, bem trabalhoso, mas os resultados aí virão futuramente, certo? Pessoal, obrigado pelo apoio, deixem o like, joinha, se inscrevam no canal. Muito obrigado a todo mundo novamente e até mais.